Esta semana, Antônio Guterres, secretário-geral da ONU, deu uma entrevista muito importante a uma televisão espanhola, dentro de um programa onde enfatizou um trio que ele chama de combinação explosiva e que por isso ele e os pares dele colocaram o mundo em alerta vermelho. Portanto, situação de grande perigo mundial envolvendo inclusive a saúde e o bem-estar das pessoas. Ele fala de pandemia, de mudanças climáticas e dos conflitos entre as nações e dentro das nações. Como o Brasil está diretamente dentro desse contexto, e como isso também tem a ver com saúde, eu resolvi trazer aqui para a gente discutir esse assunto. A entrevista, ele é português, aí está, aqui ao lado, aqui ao lado está a foto dele, Antônio Guterres, e então ele concede uma entrevista em espanhol, o espanhol dele é muito bom, e a gente vai fazer o seguinte, ele vai falar, a noticiarista, a jornalista vai entrevistá-lo, e ele vai dar as respostas dele, e a cada intervalo eu paro e comento o que ele disse, até mesmo para esclarecer alguns termos mais difíceis do espanhol que alguns possam não compreender. Então vamos levar esse programa de hoje dessa forma. Ela pergunta, ele responde e eu comento. Ela pergunta, ele responde e eu comento com vocês, ok? Es un placer, sobre todo después de mi muy exitosa visita en España, la primera visita oficial que hizo en el post-COVID. Y hablando del post-COVID, de la pandemia, de los conflictos internacionales, incluso antes de Afganistán, usted dijo que nos hallamos en el momento más peligroso y en el desafío más importante que vive la humanidad después de la Segunda Guerra Mundial. Creo que es absolutamente verdad. De un lado tenemos una pandemia que el mundo no es capaz de combatir con solidaridad y cooperación. En mi país, Portugal, 80% de las personas están vacunadas. Hay países en África en que menos de 2% de personas son vacunadas. Esto es una desigualdad terrible. Y no solamente es de una injusticia profunda y causa una dificultad a los países del sur de tener confianza en lo que los países del norte pueden hacer, pero es una tontería. Porque con un virus que se propaga muy rápidamente en el sur, la probabilidad de mutaciones es creciente y ya sabemos que hay mutaciones que pueden tornar el virus inmune a las vacunas. Entonces, mantener esta situación que empezó con el nacionalismo vacunar, después de la diplomacia vacunar, la incapacidad de unir esfuerzos y de crear un plan global de vacunación involucrando todos los que tienen poder y capacidad de producir o de distribuir vacunas, el hecho que eso no se ha conseguido crea una situación profundamente peligrosa para el mundo y pensemos en la próxima pandemia, no aprendemos nada. Después, el cambio climático. Salió hoy un informe dramático de la Organización de Naciones Unidas que prepara la COP26. El informe nos dice que cuando deberíamos tener una reducción de emisiones de 45% en la década de 2020-2030 para llegar a la neutralidad carbono en 2050, cuando medimos el resultado de las contribuciones nacionales determinadas, los compromisos de los países que se plantearon hasta ahora, eso conduce hasta 2030 no a una reducción de 45%, pero a un incremento de 16%. Y eso quiere decir que si mantenemos el rumbo que tenemos hoy,
llegaremos al final del siglo con un aumento de temperatura de 2,7%, lo que es catastrófico. Entonces, una pandemia que no somos capaces de combatir eficazmente, un cambio climático para lo cual no encontramos aún una respuesta solidaria, y esta multiplicación de conflictos en un cuadro en que hay divisiones geopolíticas profundas que paralizan al Consejo de Seguridad, que no permiten una intervención de la comunidad internacional, y vemos lo que pasó en Afganistán, lo que pasa en el Sahel, lo que pasa en Yemen, lo que pasa en Mozambique, lo que pasa en Siria, la no solución del problema palestino. No solo no estamos en el camino que yo pedí de un alto al fuego global, pero estamos incrementando los conflictos y tornando los conflictos más difíciles de solucionar y gestionar. Un momento muy peligroso, peligroso para la seguridad, peligroso para las personas hacia la pandemia, peligroso para el planeta con el cambio climático. Nessa primeira etapa, o secretário-geral da Organização das Nações Unidas, Antônio Guterres, foi muito claro quando declarou que os países estão enfrentando desigualdades tão grandes que o país dele, que é o mais avançado do mundo em vacinação, já vacinou cerca de um pouco mais de 80% da população com as 2 doses, e por isso vive hoje um momento em que pode se transitar normalmente nas ruas, os índices de pandemia caíram acentuadamente. Ele encontra uma desigualdade muito grande. Existem países na África que não vacinaram sequer 2% ainda. Qual é o perigo que os países mais ricos, que vacinaram mais, têm corrido, não é? Qual o perigo que eles têm? É muito simples. Se não há uma vacinação, se não há uma barreira contra o coronavírus que seja uniforme em todos os países, nesses países que apenas vacinaram 2% até agora, o que impede de existir, de vir a ocorrer uma cepa dessas variantes mais resistentes a tudo, inclusive resistente às vacinas que nós temos hoje? Nada impede. Se houvesse uma vacinação por igual no mundo todo, então poderia se cobrir tudo isso, e quando tivéssemos a imunidade de rebanho, não é, do mundial, então o vírus não encontraria mais condições de passar de pessoa para pessoa e, consequentemente, não teria mais condições de gerar variantes. Não é todo vírus, não é só coronavírus, não. Todo vírus cria um monte de variantes, né? Mas o coronavírus pode gerar a qualquer momento, e isso aí é o mais importante dessa fala do secretário-geral Antônio Guterres, gerar uma mutação dessa, gerar uma variante dessa resistente às vacinas que existem no mundo. Aí é uma catástrofe em cima de outra catástrofe. E isso só poderá ser evitado se houver menos egoísmo entre os países produtores, né, mais ricos, e mais colaboração com os países da África e outros lugares do mundo, como a América Central e até mesmo a América do Sul, não é? Onde as vacinações estão um pouco atrasadas, e esses países, eles até de certa forma se tornam um perigo para eles mesmos e um perigo para o mundo inteiro. Aí ele falou também das mudanças climáticas, que eles chamam lá em espanhol de câmbio climático. Eu acho lindo isso, o espanhol é lindo, né? Mas ele falou da mudança climática, mostrando que claramente nenhum país, o mundo não está no caminho certo. A gente está vendo muitas catástrofes acontecendo, o incremento de coisas que estão acontecendo é avassalador. Fenômenos novos estão surgindo na natureza, em alguns países, como o Brasil, não é? Que não existia isso, ou pelo menos isso não acontecia há muito tempo, enfrentando problemas sérios climáticos,
né, de meio ambiente, secas extremas em um lugar, cheias extremas em outro lugar. Vimos agora a China arrasada, né? Muitas cidades arrasadas por uma cheia desproporcional, como nunca tinha havido na China, né? E, então, essas mudanças climáticas excessivas vêm da contaminação que o homem tem colocado na atmosfera, segundo a opinião do secretário-geral da ONU. De fato, o planeta tem tido, em vez de uma diminuição na emissão de carbono, que é um fator que mostra a poluição, é um fator através do qual se mede a poluição do planeta, não é? A diminuição do carbono na natureza, em vez dela ter diminuído conforme os acertos anteriores que foram feitos nas conferências internacionais para a questão do clima, e os governantes se comprometeram a ir reduzindo para que até o ano 2050 não tenha mais nada, zerar as emissões de carbono. Ele fala que na década de 2020 a coisa está aumentando, né? Em vez de estar diminuindo, está aumentando, ou seja, a gente já está quase dobrando aquilo que a gente disse que ia diminuir. E aí uma atenção que ele chama. E no outro lado, que não é bem o objeto do nosso canal, né? Ele falou dos grandes conflitos que estão em voga em todo o mundo, citou alguns países, destacando Israel, Iêmen, né, a Síria, o Afeganistão e outros que ele citou, onde, por causa dos conflitos armados, por causa dos interesses de grupos, a vida está se tornando um inferno, e a saúde é uma das primeiras coisas que cambaleia quando os governos deixam de gastar com ela, com esses bens básicos e importantes, para gastar com guerras, visando conquista de poder, não é? Visando supremacia de poder aqui, ali e acolá. Isso é bem preocupante, o que está dizendo o secretário. E ele termina essa primeira parte enfatizando que o mundo está em grande perigo, a saúde está em grande perigo, a estabilidade política está em grande perigo, a estabilidade climática está em grande perigo. Portanto, 3 pontos de conflito muito grande que o mundo está enfrentando. Por isso que eu trouxe aqui no canal para a gente conversar um pouco e alertar aquelas pessoas que nos seguem desses perigos que o mundo como um todo está enfrentando. Vejamos o resto da entrevista. Además, acaba de decir usted que el Consejo de Seguridad, lo que llamaba Adlai Stevenson, la Corte de la Opinión Pública Internacional, se haya paralizado en caso de conflictos. Ahora tenemos el último, que es el AUKUS, esta alianza estratégica con submarinos nucleares en la región del Indo-Pacífico. ¿Cómo afronta este último desafío como secretario general de Naciones Unidas? Esto es uno de muchos desafíos. El problema central es que tenemos hoy 2 superpotencias, Estados Unidos y China, en que la relación entre ellos es una relación sin ninguna cooperación. Yo siempre he dicho a nuestros amigos chinos y a nuestros amigos americanos que hay áreas necesariamente de confronto, como en derechos humanos o sobre el mar del sur de la China, que hay áreas de convergencia de interés, como el cambio climático, y que debería haber áreas de una negociación en serio, como todos los problemas de comercio y tecnología. Pero desafortunadamente lo que tenemos hoy es una confrontación en todos los dominios y una incapacidad de cooperar, incluso como vimos recientemente en relación con el cambio climático. Esta brecha es terrible y creo que es esencial encontrar formas de evitar una nueva guerra fría con consecuencias muy dramáticas para el futuro de nuestro planeta y el futuro de la comunidad internacional. Según Naciones Unidas, según sus datos, en el año 2021, 235 millones de personas necesitan ayuda urgente para sobrevivir. En el año 2020, el año pasado, eran 160 millones. Es una progresión geométrica que viene a subrayar todo lo que nos está contando. Vamos a ver,
las necesidades humanitarias no dependen de otra cosa que del mal que nosotros como seres humanos hacemos. ¿Por qué hay más gente con necesidad de ayuda humanitaria urgente? Porque los conflictos han empeorado, porque el cambio climático tiene impactos cada vez mayores y porque la pandemia ha actuado de una forma terrible en los países más frágiles, donde la vacunación prácticamente no existe, los servicios de salud son sumamente flojos en su capacidad y eso implica que el número de personas vulnerables en una situación trágica ha aumentado enormemente y que la acción humanitaria de Naciones Unidas necesita un apoyo internacional mucho más fuerte para poder desarrollarse de acordo com as necessidades que encontramos. Nesta segunda parte, a jornalista faz uma revelação escandalosa, não é? Quer dizer, tempos atrás, um ano atrás, mais ou menos, as necessidades de ajuda de pessoas em condição de pobreza extrema e, portanto, catástrofes, calamidades e ajuda internacional, inclusive ajuda da ONU, beirava os 160 milhões de dólares e agora esse número subiu escandalosamente, não é? Quase 100 bilhões de dólares a mais este ano. E confrontado com esses dados, o senhor Antônio Gutierrez disse que isso tem sido consequência das catástrofes, primeiramente, né, as catástrofes climáticas, as mudanças climáticas que geraram as catástrofes, né, e que, em função dessas catástrofes, os países, especialmente aqueles países mais pobres, não têm condições, não têm caixa, não têm dinheiro para poder reconstruir o Haiti. Eles não disseram isso, mas eu estou colocando aqui, não é? O Haiti é um grande exemplo, deveria ter até sido falado pelo Antônio Guterres, aliás. O Haiti é um exemplo de país que foi recentemente assolado por mais um terremoto terrível e que não havia se recuperado nem 50% do terremoto de uma década atrás. Quer dizer, um país que passou uma década inteira e não se recuperou. E não se recuperou porque não recebeu a ajuda necessária, porque vive em conflitos políticos, porque está numa zona geográfica de muitos conflitos, de muitas alterações climáticas, não é? Mas as alterações climáticas que atingem muitos países, uns mais do que outros, não são alterações climáticas que estejam repetindo apenas o que já vinha acontecendo há tempos atrás, não. São cada vez mais catastróficas, cada vez mais fortes e cada vez em menos tempo de uma para outra. Então, o secretário-geral da ONU atribuiu a essa falta de sintonia dos países mais ricos com os países mais pobres e com o clima, principalmente o clima, não é? Na tentativa que ele acha que seria adequada de fazer uma mudança nas intenções dos países. Você vê, a China é um grande poluidor mundial, porque a energia da China, ao contrário da energia elétrica do Brasil, que está respaldada por usinas hidrelétricas, não é? E o Brasil investindo muito agora na energia solar, na energia eólica, a China não. A China é carvão para todo lado. Pequim, às vezes, se torna irrespirável. Viver em Pequim é um inferno, não é? Não só aquela megalópole, não é? Que tem milhões de habitantes e, portanto, cada metro quadrado tem um valor inexpugnável, não é? Como também pelo fato de que, para manter toda a energia gasta naquela cidade, são necessárias muitas usinas de carvão, queimar muito carvão para produzir aquela energia, o que gera uma poluição que traz problemas respiratórios aos montes e leva a gente aos montes para os hospitais. Então, o secretário-geral da ONU atribuiu as mudanças climáticas e a poluição que os países mais desenvolvidos fazem
essa questão de tanta gente desabrigada e vivendo em miséria e vítima de calamidades em todo o mundo. E agora vem aquela que eu reputo ser a parte mais importante dessa entrevista, de repercussão na saúde mundial, na forma de administração de todas as coisas mundiais, quando a noticiarista, a entrevistadora, né, a jornalista pergunta ao secretário-geral da ONU qual é a proposta dele que ele iria levar, porque a gravação foi feita antes da Assembleia Geral da ONU, que já terminou, né? Qual a proposta que ele iria levar aos governantes de todo mundo, e em especial ao governante dos Estados Unidos. Vamos ver e depois vamos comentar. Prestem atenção, porque há propostas muito importantes e muito impactantes na vida de todos nós, inclusive com as nossas liberdades individuais. Esta semana va a tener lugar la Asamblea General de Naciones Unidas, su número 76. Los líderes mundiales van a estar en contacto directo con usted. Usted está abogando por una agenda común anclada en las Naciones Unidas. ¿Qué mensaje va a dar estos próximos días a los grandes líderes mundiales, empezando por el presidente de Estados Unidos? Yo creo que hay dos mensajes. La primera es para decir que estamos en una situación de alerta rojo, ¿no? Por las razones de que hablamos, por la inseguridad creciente. Afganistán es un ejemplo dramático, por un cambio climático que desafortunadamente aún no somos capaces de combatir, por una pandemia que continúa a proliferar en el mundo. Hay una alerta rojo que es necesario. Los líderes tienen que acordar. Estamos en un peligro real para nosotros como seres humanos y para el planeta. Pero después, reconocer que estos problemas no pueden solucionarse por cada país aisladamente, que necesitamos una respuesta multilateral. Pero el multilateralismo de hoy no tiene dientes, como yo muchas veces digo, ¿no? Si miramos a la Organización Mundial de Comercio, de Salud, no tiene posibilidad de garantizar acceso a toda la información de que necesita, no puede hacer investigaciones sin la permisión de los Estados miembros. Es un multilateralismo que naturalmente es importante como plataforma de cooperación, pero que no tiene autoridad para que sea posible movilizar la comunidad internacional para objetivos concretos, para solucionar los retos de que habíamos hablado. Y entonces, el segundo mensaje es: queremos un multilateralismo más inclusivo, en que no solamente los gobiernos, pero las sociedades, los sectores económicos participen. Queremos un multilateralismo más en red, porque todos los problemas están interligados. No se puede hablar de seguridad sin hablar de economía, desarrollo o de clima. Y queremos un multilateralismo con más autoridad. Y por eso mismo estamos planteando un conjunto de propuestas para que sea posible hacer en los próximos años reformas que den a la capacidad de gobernanza mundial una efectiva posibilidad de solucionar los terribles retos que estamos enfrentando. E aí está, meus amigos do canal Silvio de Moura Bernardes, a conclusão. Eu cortei parte da entrevista, que não interessa a gente, porque eles vão passar a falar agora de coisas que não são ligadas diretamente à saúde, mas vejam vocês o que está sendo proposto pelo secretário-geral das Nações Unidas. Primeiro, ele quer... A proposta da ONU é que os países deem mais poder à ONU, inclusive poder para investigar os países. Ele reclama que a Organização Mundial de Saúde não tem poder para entrar nos países e investigar os crimes com relação à saúde, né, da população, a menos que dê uma permissão dos países. Ora, o país só vai dar permissão quando ele souber que a investigação vai dar em nada, não é? Então, cometem-se crimes quanto à saúde o tempo todo no mundo, e a Organização Mundial de Saúde não tem esse poder de entrar lá para investigar. Ao mesmo tempo, ele advoga uma política de multilateralidade
que a gente vê que é uma proposta para que os países se tornem cada vez mais dependentes da ONU em termos de gerenciamento internacional, porque até agora o gerenciamento nacional, país por país, tem falhado. Me pareceu uma proposta bem interessante, com justificativas muito boas do ponto de vista de uma administração mais conscienciosa, mundialmente falando, mas que encerra um perigo muito grande, que é o perigo de se dar à ONU um domínio geral, um governo mundial, não é? Com tantas discrepâncias e dissonâncias entre um país e outro, entre uma cultura e outra, etc. e tal. Algumas coisas na saúde permanecem escabrosas. Eu nunca vi na imprensa brasileira se levantar o que eu vou levantar agora para os senhores. Eu nunca vi isso. Se alguém já fez essa pergunta que eu vou fazer agora, uma pergunta importante de saúde pública, eu ainda não vi, mas me preocupa toda vez que se fala em um governo mundial, se faz alguma nuance, alguma afirmação em direção a ONU. Não está promovendo o governo mundial, mas as modificações propostas estão em direção a isso aí. Aí a ONU deixaria de ser uma agência de assistência, não é? De organização do diálogo entre as nações, para fazer certas imposições às nações. Acho isso muito perigoso, mas sou solidário ao secretário, entendo o discurso dele, à medida que os países não têm conseguido administrar-se a si próprios, não é? Há países que concentram muita riqueza e, portanto, muita assistência à saúde, às vezes nem à saúde, à doença, não é? E há países que não têm nem para comer. E essas desigualdades mundiais geram as guerras, geram os crimes, geram as revoluções, geram o terrorismo, geram extremistas de um lado, extremistas do outro, na maioria dos casos. É bem verdade que alguns extremismos desses são meramente políticos, mas outros são socioculturais, não tenha dúvida disso. Agora, o que eu deixo aqui, e gostaria que você me respondesse, se você souber, vou deixar a pergunta, tá? Mas gostaria que você me respondesse, se você souber, e respondesse aí nos comentários do vídeo, e com isso eu vou encerrar aqui, não é? A pergunta é a seguinte: você está acompanhando o ritmo das vacinações? Você está acompanhando? Você está acompanhando o ranking dos estados que tem a maior porcentagem da população vacinada? Porque se um estado é mais populoso, ele vai vacinar mais do que outro, mas eu falo de percentual. Por que os estados que mais vacinam estão ali no centro-oeste, centro-sul e sudeste do país? Por que eles estão lá? Porque não tem nenhum dos estados que mais vacina no norte e no nordeste do Brasil. Quais são as regiões mais pobres do país? Note que uma pergunta tem a ver com a outra. Você sabe explicar? Você poderia me dizer, na sua opinião, o que está havendo? Deixe aqui nos comentários, tá? Minha gente querida, esta foi mais uma audição do programa Desfazendo Mitos e Ensinando Verdades, que vai ao ar todas as terças-feiras, exatamente às 16 horas. E eu quero lhe convidar para se inscrever no canal Silvio de Moura Bernardo, do canal de saúde da família, colocar o seu joinha aí e ajudar-nos a propagar essas questões e conscientizar pessoas na área de saúde. Você que é inscrito no canal sabe que você tem cursos gratuitos já existentes aqui no canal. Procure os cursos e você pode também, além de inscrito, se tornar um membro do canal Silvio de Moura Bernardo. Procure aqui embaixo do vídeo, você vai encontrar aí, seja membro, entra lá, vê as vantagens de ser membro
e você vai gostar muito e vai ajudar a gente a continuar colocando verdade em termos de saúde, em termos de qualidade de vida para todo esse Brasil, tá? Olha, um grande beijo para vocês, muito obrigado por nos acompanhar até agora, por partilhar e por deixar o seu joinha e deixe seus comentários aqui embaixo. Estou frisando porque a pergunta que eu fiz eu acho que é muito importante. Tchau, beijo, fui!